Olá, irmãos. Hoje é 21 de março já. Eu estou muito feliz em poder conversar um pouquinho com vocês. Esse é um tempo de grandes dificuldades, grandes incertezas. Eu até diria que esse é um tempo em que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo uma expectativa angustiante. E ao mesmo tempo uma espera ansiosa pelo que teremos pela frente. A humanidade está hoje, de fato, preocupada com o seu futuro. Como igreja, nós não somos diferentes. Nós estamos vivendo nesse mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo. Porém, nós temos uma esperança. Nós temos a palavra de Deus que nos sustenta e a certeza de que dias melhores virão. Por isso que eu estou me dirigindo a você. Esse é o nosso primeiro contato. Eu escrevi várias vezes no WhatsApp, etc. Mas hoje é o nosso primeiro contato aqui através do vídeo. Com certeza nós estamos colocando em todos os cultos de nossas igrejas à disposição no Facebook sermões, vamos ter também a lição da escola sabatina, o resumo da lição, enfim, e você também tem a TV Novo Tempo, você tem vários canais nos quais você pode assistir cultos, escola sabatina, enfim, você não está órfão, e acima de tudo Deus está com você. A igreja fechou, mas a igreja na verdade somos todos nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo e, portanto, somos a igreja de Deus. O que temos lá é um auditório que temporariamente está fechado porque está atendendo às normas de segurança, de saúde, e é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem-estar. Nesse quadro todo aí, eu fico pensando que há algumas coisas que a gente precisava priorizar, que a gente precisava pensar nesta hora. Uma delas, e a primeira que eu colocaria aqui, é a questão da nossa saúde. Ou seja, nós precisamos, em primeiro lugar, atender às recomendações das nossas autoridades em saúde. Aquelas coisas tradicionais que você já está cansado de ouvir nessas últimas semanas, que é lavar as mãos, que é evitar estar em contato com pessoas, com muitas pessoas, e aí uma das razões pelas quais nós como igreja estamos temporariamente não tendo os nossos cultos presenciais, justamente para que evite-se que esta doença, que este vírus se propague com mais intensidade, com mais rapidez, e dê às autoridades de saúde condições de atender a demanda que certamente vai crescer daqui para frente. Inclusive a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Alguns falam em poucos dias, outros falam em meses. Nós estamos orando e pedindo a Deus para que isto seja abreviado. E especialmente no tocante à questão da igreja, da abertura da igreja. Vamos abrir logo ou não? Inicialmente pensamos no dia 28 de março. Pelo que estamos captando, pelas informações que recebemos, é provável que a gente venha prorrogar. Mas fique atento, nos próximos dias nós vamos estar trazendo informações a vocês pelos canais competentes que a igreja tem. Mas eu fico pensando assim, que a primeira coisa é você tem que cuidar da sua saúde, cuidar das medidas, tomar todas as medidas de precaução como orientadas pelas autoridades. Em segundo lugar, é interessante a gente exercer solidariedade. E aqui é um ponto que eu queria que você prestasse bastante atenção. Logo, logo nós vamos ter problemas com irmãos nossos, com irmãs nossas que vão passar necessidade. Por que eu digo isto? Porque muitos desses trabalham de forma autônoma, são vendedores, são pequenos comerciantes, e não estão empregados às vezes numa empresa grande ou até no serviço público ou coisa parecida. E então, com esta crise, com essa questão econômica, muitos passarão algumas dificuldades. E aí nós temos que estar prontos para ajudá-los.
E eu penso que como igreja devemos fazer a nossa parte, mas eu chamaria a sua atenção como indivíduo, como membro da igreja. É muito comum nesses grupos de WhatsApp por aí, eu estou monitorando todos nesses últimos dias, virem muitos textos, alguns até fake news, muitos videozinhos também. E as pessoas acham que essa é a parte que elas têm que fazer. Ficar às vezes colocando vídeos que já foram colocados 10 vezes naquele grupo ali. Isso só incomoda, isso só atrapalha. Nós hoje já temos no Brasil toda a informação que nós precisamos. Então, agora é a hora de partir para uma ação solidária. Eu vi aí esta semana algo que me chamou a atenção, de pessoas que estão deixando bilhetes para famílias, casais ou idosos que têm dificuldade de ir ao supermercado, que devem evitar aglomerações, e as pessoas dizem, olha, se você precisar de alguma coisa, conte comigo, eu estou à sua disposição. Vi isso no Facebook de algumas pessoas. Eu creio que essa é a atitude que precisamos ter nesta hora. E, além disso, preparar para os próximos dias com a possibilidade de termos que levar arroz, feijão, azeite para as pessoas que estarão em necessidade. São nossos irmãos e que precisam de nós. Então, devemos ter esse espírito solidário, esse espírito de ajuda. E é aí que demonstramos, de fato, o nosso cristianismo nesta hora difícil que muitas pessoas estarão passando, e nós também, logicamente. E eu diria que, acima de tudo isto e sobre tudo isto, a nossa prioridade deve ser espiritual, irmãos. Quando a gente vê um assunto, uma pandemia como esta, que atinge o globo, a gente é levado a pensar que a nossa vida, ela, além de ser pequena, ela é efêmera e ela pode mudar muito rapidamente e muito drasticamente. Então, muitas vezes, nós achamos que o nosso mundo é aqui, que estamos bem aqui, e essas coisas nos desestabilizam. E isto é bom, é a voz de Deus no meio da tempestade, nos alertando para a grande verdade de que nós não somos desse mundo, que o nosso mundo está sendo preparado e é para ele que nós vamos. O novo céu e a nova terra, onde não existem as doenças, as pandemias, onde não existe essa angústia que nós temos hoje aqui. Alguns têm até me perguntado, pastor, diga-me uma coisa, esse negócio aí é um sinal do fim, é um castigo divino, não é? Bom, primeiro isso é o resultado do próprio pecado do ser humano. Essas coisas ruins, as doenças, as coisas que existem, são fruto natural do pecado, do mundo infectado e afetado pelo pecado que nós vivemos. Um sinal do fim específico não é. Não existe uma profecia específica que esta pandemia está cumprindo. Todavia, nós entendemos que o tempo do fim seriam tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, tempos difíceis, noutra versão. Então, esses tempos difíceis, e essas guerras, fomes, terremotos, pestes ou epidemias, como diz lá em Lucas 21, são cumprimentos, são coisas que nos levam a pensar e que apontam para a segunda, são sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Enfim, acima de tudo isso, nós precisamos confiar que temos um Deus Todo-Poderoso e que Ele nos conforta, nos consola, nos anima e não nos faz ficar prostrados num momento como este. Eu gostaria de ler para você Salmo 107, o verso é o 13, que diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha que coisa maravilhosa, saber que você tem tribulações, tem lutas, tem ansiedades sobre o futuro, mas você precisa parar, eu preciso parar e descansar nos braços amorosos do nosso Deus, que pode nos livrar, que pode nos ajudar, e Ele já tem feito isto. Ele já tem abençoado você. Certamente nós temos, nesse momento difícil, muitos testemunhos bonitos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O importante é que continuemos firmes na fé. Alguns têm me perguntado, pastor, e quando vamos abrir a igreja? Nós não sabemos ainda,
mas nós temos a certeza que o Deus da igreja está em nossa casa, está conosco, está onde estivermos, e nós podemos adorá-lo. Outros até perguntam, pastor, quando vamos poder devolver os dízimos e as ofertas? Bom, hoje já facilitou, não é? Com o advento da internet, do celular, hoje já tem aí um aplicativo chamado 7Me, ou 7Me em inglês, né? Que você pode baixar no seu celular e ali você pode dar o seu dízimo, dar a sua oferta através do seu cartão de crédito, de outra maneira. Não é? Enfim, alguns têm procurado o tesoureiro da igreja e têm levado diretamente a ele. Enfim, há várias formas da gente manter-se fiel. E isso é muito importante. Num tempo como este, nós devemos ser fiéis. É nesta hora que nós mostramos a nossa fidelidade a Deus, inclusive na questão dos dízimos e das ofertas. Inclusive nesta área, vamos manter a nossa fidelidade a Deus nesse período difícil. Que Deus abençoe, a gente vai se encontrar outras vezes, certamente vamos conversar ao vivo em outras ocasiões. Eu pretendo continuar com esse meio de comunicação direta com vocês, com o nosso rebanho, e que Deus abençoe a todos. Eu quero terminar com uma oração. E se você estiver aí, onde estiver, por favor, pare agora e vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar nas mãos daquele que é todo-poderoso e que pode realmente nos abençoar e nos ajudar nesta hora. Querido Pai, na Tua presença estamos nesse momento, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos nesse momento nos comunicando aqui através dos meios digitais. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos indo à igreja física, mas nós somos a igreja que é o templo do Espírito Santo. Mesmo em nossa casa podemos orar, podemos cantar, podemos estudar a Bíblia, podemos ouvir bons sermões na televisão ou através da internet. E isso tem alimentado o nosso coração, tem alimentado a nossa parte espiritual. Que nós nos fortaleçamos, que essas coisas que estão acontecendo neste mundo não sejam para nós ocasião de desespero, mas acima de tudo possamos compreender que vivemos tempos difíceis, precisamos agarrar na Tua mão, e acima de tudo estas coisas mostram que esse mundo não é o nosso lugar, e que iremos para o céu, iremos para o lugar onde não teremos essas coisas que Jesus foi nos preparar. Em breve, o Apocalipse vai se cumprir, capítulo 21, verso 4, que diz: "Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte e a dor já não existirão mais." Que isso seja real logo, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a gente se reencontra.